Não existe problema grande, não existe doença grande, mas existe um Deus que é grande, um Deus que enche os céus, a terra, e um Deus que habita no coração humano, um Deus que habita no homem, que é formado no pó da terra, que é formado de 16 elementos, mas este Deus habita também. Ele se diminuiu, desceu desse trono para habitar nesse coração humano, no coração do meu irmão, no coração da minha irmã. Oh, quão grande é o Senhor! Se eleva até em cima, até o teu trono. Oh, Pai, está sentado à direita de Deus, está na majestade, cercado de querubins, de serafins. Oh, Senhor, o céu é esse cabelo dos teus céus, e o Senhor é o mesmo tempo, pode descer, se diminuir e habitar no coração humano. Desse peito fraco, palpita o coração que habita Deus. Oh, Senhor, olhando para Davi, vendo os erros de Davi, vendo os fracassos de Davi, mas vendo também as vitórias de Davi, vendo que Davi tinha um coração segundo o Senhor, vendo que Davi tinha sede do Senhor. Oh, Pai, é isso que conta, Senhor, é que a nossa alma, ela clama por Ti, e só Tu podes saciar a nossa sede. Temos prazer de adentrar a Tua presença, temos prazer no Senhor, na lei do Senhor. Oh, Deus, e é isso que o Senhor vê, o Senhor vê o desejo dos nossos corações. Estamos caminhando, tropeçamos, mas, Senhor, há uma mão que nos segura, que nos levanta novamente, e diz: caminha, meu filho, caminha, minha filha, não pare não, há algo lá na frente para você, eu estou com você. Oh, Senhor, quantas vezes isso tem soado em nossos ouvidos, nós estamos mais escuros, quando tudo parece que nos deixa, Senhor, quando até parece que o Senhor cruza os braços, parece que tudo está acabando, mas, oh Deus, é naquela hora sombria, de angústia, é aí que o Senhor gosta de chegar, gosta de animar, gosta de curar, gosta de libertar, de consolar, de dizer: não temas, oh, não temas, em glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, gratos estamos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, ó Deus, com o propósito, Senhor, de ser mais uma vez abençoado, ó Pai. Nos abençoe mais esta reunião, ó Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu nome santo. Amém. Boa noite, irmãos, que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Vamos cantar o hino 183 do Inário. Bendito seja o Cordeiro, Ré maior. Graças a Deus, alvo mais do que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nestas sangue lavados, com roupas que tão alvas são,
os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o 215, Jesus Nazareno. E logo após vamos ouvir o irmão Edson Conde cantar um hino. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu,
Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fazia sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir o irmão Edson Conde cantar o seu hino. Graças a Deus. Estamos felizes nesta noite, amém? Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tua mão, o céu azul de estrela pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo
do seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Deus abençoe, irmão Edson Conde. Vamos cantar o hino 302, Rude Cruz, Lá Maior. E logo após também a irmã Késia Conde vai cantar o hino. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Até morrer eu
a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Vamos ouvir a irmã Kézia Conde cantar o hino. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado auxílio divino. E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada, lamenta o destino. Que o Senhor tem provado seu povo, e é vitorioso quem leva a cruz. Se não tens a esperança de vida, procura guarida aos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera que no amanhecer tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que um crente não chora em vão. Quantas vezes a noite é sombria, não traz alegria e tudo é tristeza. E o crente com o rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza teu povo, e água no fogo Ele estende tua mão. Quando tudo parece perdido, para os teus problemas Deus traz solução. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera, e no amanhecer tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que um crente não chora em vão. Amém. Deus abençoe a irmã Kézia Conde. Vamos cantar o último hino, corinho. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar,
demonstrou ao mundo inteiro o que é amar. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário, foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro, demonstrou o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém, graças a Deus. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus Todo-Poderoso, nós estamos
Agradecidos a Ti, ó Pai, por esta grande oportunidade de estarmos aqui em mais este mês como um testemunho de vitória, ó Pai. Cada irmã, cada irmão que vem à Tua casa, neste dia tão especial de comunhão, é testemunhando que mais um mês, com o Senhor, nós vencemos, ó Pai. Por isso que estamos aqui em gratidão àquilo que o Senhor fez há mais de 2000 anos lá no Calvário, proclamando a nossa vitória. E aqui nós estamos confirmando a cada dia que o Senhor vive em nosso meio, vive em nossas vidas, vive em nosso falar. Continua falando agora por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Damos boas-vindas àqueles que nos visitam, aqueles que estão conosco pela nossa página na internet. Que estas bênçãos cheguem a cada um de vossos corações. Amém. Vamos ler a Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, a partir do verso 15. Jó 19, a partir do verso 15. Vamos ler? Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher. Tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim, como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Aqui nós vemos o desejo de Jó, que as suas palavras fossem escritas em uma rocha, com pena de ferro, não numa pele de algum animal, para que logo se desvanecesse e acabasse, com pena de ferro em uma rocha, para que sempre fosse lembrado o seu testemunho, a sua história. Mostrando aqui o retrato de uma parte da vida deste grande personagem que nós temos na Bíblia. Um homem sábio que recebia as pessoas mais especiais de toda a região, de todo o mundo, para ser consultado.
Porém, ele não se envergonhou de deixar isto escrito. O seu testemunho não teve uma primeira e uma terceira parte. Houve esta também do meio. Ele não se envergonhou de nos contar e de mostrar para cada um de nós que ele ficou sem nenhum amigo. Ele não se envergonhou de mostrar para nós hoje que restou apenas a pele do seu dente. Alguns chamam de o relato de uma grande depressão, ou que seja, como você queira analisar esta passagem e este capítulo. Mas aqui está, mostrando que ele era um ser humano, fadado às mesmas situações que eu e você nesta noite. Casado, uma boa família, sábio, inteligente, competente naquilo que fazia, bem-sucedido financeiramente. Mas o Todo-Poderoso permitiu que ele fosse tocado. Mostrando para cada um de nós nesta noite que não é porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que não estamos supostos a também passar por isto. Que não é vergonha. Mostrando para cada um de nós que o bem maior não está neste corpo, não está nesta vida. Quando compreendemos isto, irmãos, que Deus, quando nos prova ou nos testa, Ele tem algo muito maior, que naquele momento nós não conseguimos compreender. Perder filhos, perder reputação, prazeres, privilégios aqui nesta terra, ficar só. Quantas pessoas que se dizem seus amigos hoje, numa situação dessa, permaneceria ao teu lado? Ou viria cada um com uma novidade? O que Deus está mostrando neste relato para cada um de nós, que os escritores inspirados por Deus nos mostraram, é que isso passaria de geração em geração, mas que esta parte também não seria escondida para nós. Quantos mil anos? Mas aqui está. Quando compreendemos que tudo isto é transitório aqui nesta terra, é passageiro, nós começamos a compreender melhor que o que te espera, meu irmão, que o que te espera, minha irmã, é muito maior do que você pode imaginar. Jó estava em pecado? Não. Ele tinha amaldiçoado a Deus? Não. Mas era alguém que Deus podia confiar ao ponto de tirar todos os seus bens naturais. Era uma pessoa a qual Deus podia ter um diálogo com Satanás a respeito dele e dizer: eu confio neste aí. Nós estamos citando aqui apenas um personagem. Nós estamos repletos de personagens destes que Deus podia olhar e dizer: eu posso permitir com que ele vá até certo ponto e ele não vai me negar. E nesta noite, poderia ser você um desses personagens neste livro sagrado? Ao qual ele tivesse um encontro com Satanás e pudesse testemunhar da tua e da minha vida, ao ponto dele tirar tudo de você, e ele ter esta postura, ficar apenas com a pele dos dentes. É sem nada, sem nenhuma moral,
o atacou de uma lepra, porque ali era pecado. Então ele não podia entrar em congregação, ele não podia estar no meio das pessoas, o seu relacionamento foi cortado. Não podia vir cultuar, não podia cumprimentar um ao outro, e com tão pouca coisa nós deixamos de apenas dar um Deus abençoe. Ele estava impedido, foi expulso da sua igreja. Outrora sábio, recebia pessoas de todas as nações, mas agora onde está o nosso irmão Jó? Neste capítulo, nesta fase de sua vida, rejeitado, humilhado, desprezado. O patriarca, nesta época, era algo como somos hoje. Ele estava atravessando por grandes problemas, como diríamos, grandes ondas. Ele estava desesperado. Por muitos dias ele ficou assentado em um monte de cinzas, e ele estava tentando encontrar palavras para com ela se consolar, tentando encontrar algo que lhe desse coragem, algo que lhe fosse um conforto para ele, enquanto ele via a sua vida desvanecendo. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta de 90 anos de idade. Ele havia sido tocado pela mão de Deus. Agora nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão, mas que Deus havia permitido que Satanás tocasse. Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas. Deus, querendo que o mal seja feito, Ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. E se Ele deseja que o bem seja feito, Ele tem os seus servos que Ele solta para fazê-lo. Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus havia tido um debate. Deus disse a Satanás: eu tenho um servo na terra. Não existe ninguém como ele. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. Ele é um homem perfeito. Ele é um homem justo. Será que ele poderia dizer isso nesta noite a meu respeito e a teu respeito? Deixa eu repetir. Eu tenho um servo na terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode dizer isto a teu respeito nesta noite. Eu tenho uma serva, um servo na terra. Não existe ninguém como ele, aleluia. Ninguém como você, minha irmã. Ninguém como você, meu irmão. Seja o que for que eu... Irmão, se está escrito, é porque ele disse isso a respeito. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. Ele é um homem perfeito, é um homem íntegro, correto. Satanás disse: se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante da tua face. Se o Senhor confia nele tanto, então deixa eu tocar nele. Deixa eu tê-lo por alguns anos, meses, não sei quantos dias. Qual foi o período, mas Satanás o teve. Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo. Correto, adorando a Deus, vinha à igreja, dava seus dízimos, suas ofertas. Eu estou fazendo aqui uma inferência para você trazer para o teu quadro. Cumprindo com todos os requisitos, sendo correto, honesto, participando ativamente dos cultos, não vindo apenas como alguém que está passeando, mas ele participava com tudo. Veja, sem nem saber, Deus o coloca naquilo.
Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. Agora nós passamos por estas situações. Nós passamos por estas situações. Todos nós passamos. E eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo com este mesmo propósito. Estamos todos em montes de cinza. Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas, nossos momentos ruins, nossas enfermidades, nossas dores de cabeças, nossas decepções. Você tem ou não? Tem. Então chegamos assim nesta noite, Mombrana estava pregando numa manhã, nesta manhã de Páscoa, para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar na de seus amigos. Então você sai logo cedo da sua casa, vem à igreja, numa escola dominical, depois de uma semana turbulenta, para encontrar palavras de conforto, palavras de ânimo, porque a semana realmente não é fácil, cada um tem o seu labor, a dona de casa tem o seu, o pai de família tem o seu, e ele vai à casa do Senhor, e Deus usa o pastor, e quando você chega, ele começa com refrigério, porque você tem decepções, você tem suas dores, mas Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. José vivia correto, era um rapaz íntegro, por nada foi vendido pelos seus irmãos, pela inveja, porque ele tinha visões, porque era um cristão, porque era um eleito, porque estava fazendo o que agradava a Deus. Lançado numa cova, vendido a mercadores. Daqui a pouco Deus o põe em um lugar, porque ali estava a pessoa da confiança de Deus naquela época. Deus o podia lançar numa casa de uma mulher que o aterrorizaria, que o assediaria. Deus o põe sob chefe naquele lugar. Ele comandava a casa daquele homem, governador, poderoso, chefe. Mas ali estava alguém naquele tempo que Deus podia confiar. Nenhum dos amigos de Jó pôde lhe dar o consolo, por causa do problema que ele estava atravessando, mas Deus veio socorrê-lo. Quando os amigos forem, Deus virá socorrê-lo. Às vezes, temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Deixa eu repetir. Às vezes, temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos, coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. Apenas não podemos entender isso, porque se entendêssemos, então isso não seria fé para nós. Nós seguiríamos com uma compreensão, mas nós o fazemos. Nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma coisa boa para nós. Se pudéssemos agarrar aquilo nesta noite, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas. E o irmão Brana repete, nenhum de nós está imune a eles. Se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando testes. Depois que nos tornamos sua propriedade,
nossa confissão e nosso batismo, nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele era antes da prova chegar. Eu quero me unir a Jó nesta noite. Eu quero me unir a Jó nesta noite. Você quer? Para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. A palavra é a verdade. São essas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isso estava na Bíblia, recordem. Não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita. E é para o seu bem que Ele está operando. Mas quão difícil é enxergar a bondade de Deus quando se está deitado no hospital. Quando não se tem ninguém com você. Quando o pai ou a mãe te deixou, quando o esposo, quando a esposa te deixou. Enxergar a bondade de Deus com alimento na mesa, com amigos, bons relacionamentos fora da igreja, fora da sua casa, é fácil. Mas um filho desviado fora da comunhão? Um esposo que não está na comunhão? Ah, aquela mulher do presunto com ovos sabia o que era isto. Quantas madrugadas aquele esposo não chegou bêbado e ela teve que talvez lavá-lo? Ou então talvez em algum momento ela o encontrou na rua numa sarjeta, chamou alguns amigos e o levou para casa porque era seu esposo e ela, como uma cristã, cuidava dele. Ser cristã, quando está tudo bem, manter-se a postura de uma verdadeira esposa, quando está tudo bem, ou um esposo. Mas ter uma esposa numa cadeira de rodas. Ou quando chega a idade da inutilidade, que ele não é mais útil. Ou ela, por alguma circunstância, não é mais útil. E falar que isto é Deus, aqui na mente é uma coisa, a realidade torna-se outra. Veja, vamos pensar quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo, ele não pôde destruir Noé. Noé não poderia ser destruído porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Um dia lá embaixo, em uma grande nação, sob um grande cativeiro, ali havia alguns filhos hebreus que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão, que algo precisava de ser feito. A fé deles foi colocada em teste. Quando a sua fé é colocada em teste, então ela não falha. Fique exatamente com o que você crê. Foram levados para a Babilônia, mas a Babilônia não pôde atrapalhar a fé deles. A pressão era muito forte, mas não foi o suficiente para contagiar e fazê-los desanimar. Era a melhor comida que servia na mesa do rei. Isso não quer dizer que eles não foram atraídos por aquela comida, que os prazeres que eles tinham ali, eles não foram atraídos, mas eles tinham feito uma promessa, que mesmo estando na Babilônia, eles não abririam mão de sua fé.
Mesmo estando nesta Babilônia, hoje o nosso pacto é o mesmo. As atrações são grandes, as influências são grandes, mas você tem o que Jó teve. Naquele momento de caos, depressão terrível, adrenalina na veia, sem ninguém por perto, Deus o presenteia com algo que 4.000 anos depois daquilo viria. 4.000 anos antes, Jó enxerga a nossa justificação. O quê? A ressurreição. Jó enxergou algo que hoje justifica a sua vinda na igreja. Você não está como um budista, um maometano, um islamita, que tem o seu Deus em uma sepultura, que tem que se armar e fazer isto e fazer aquilo, para encontrar com ele lá e ele o promete algo. Não. O cristianismo tem algo diferente sobre onde apoiar. É que um dia o nosso Deus entrou numa sepultura, mas no terceiro dia havia escritura e profecia para que ele fosse à sepultura. As escrituras o detiveram por 3 dias, mas também havia uma profecia, que o seu corpo não veria corrupção. 72 horas seria o tempo máximo. Havia uma profecia que ele também levantaria. E ele levantou com você e conosco, por isso estamos aqui. Meu irmão, quando foram confrontados, a fé foi colocada em prova. Eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. Mas Satanás não pôde destruí-los, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. Eles podiam entrar ali com esta esperança: eu sei que o meu Redentor vive. Eles podiam entrar ali com aquela esperança. Estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente. E de modo algum nós não nos inclinaremos. Satanás não pôde tomá-los. Ele não podia afogar Noé no dilúvio até que terminasse o propósito de Deus. Ele não podia queimar os filhos hebreus até que o propósito de Deus tivesse terminado. Ele não podia matar Jó com as chagas e problemas até que o propósito de Deus tivesse terminado. Nem mesmo podia os leões comerem Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Nem mesmo podia a morte, a idade avançada, levar Abraão até que o propósito de Deus terminasse. E nem mesmo isto pode te levar ou me levar até que o propósito em nossa vida seja realizado. Então adquirimos o consolo dele. E por que Deus permite que os problemas apareçam? É uma pergunta. Por que Deus permite que os problemas apareçam? Deus arreia o problema. Um cavalo, quando você põe um arreio, você tem um controle dele, Deus arreia o problema. Coloca um freio em sua boca e faz o que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem um companheirismo mais íntimo com Deus. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade, e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo daquela água, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu um arco-íris pela primeira vez.
pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. É assim que você vê a promessa. Depois de você ter passado pela tribulação, nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder: provas e tribulações. O melhor, provas e tribulações. Isto é o melhor do que conforto e paz. Não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente. Uma das provas mais importantes que eles viram, um como filho de Deus, de pé no meio deles. Ele gosta de fazer coisas que ainda não foram realizadas. Os discípulos, uma noite anterior, tinham passado uma grande tempestade. Momentos terríveis. Mas ele estava dentro do barco. Então, se ele estava tudo sob controle. Só que, alguns dias depois, ele diz assim: vocês vão, que depois eu vou. Os discípulos olharam para a praia e não viram nenhum barco. Não foi isso? Você quer acompanhar comigo? Abra sua Bíblia aí, por favor. São Mateus, São Mateus 22, é isso? São Mateus 14. São Mateus capítulo 14. Veja isto. São Mateus capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Ordenou. Eu não sei qual a tua tradução aí. Na minha está ordenou. Compeliu, não sei qual for a tua. Mas se ele está ordenando, é porque alguns deles talvez não queriam ir. E quem não está pronto para receber ordem de Deus, não está pronto para ser discípulo. Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque em alguns momentos o vento vai ser contrário na sua vida também. Mas a quarta vigília da noite, se você começar a contar, das 18 até as 6, você vai encontrar que foi das 3 da manhã. Quando você pega no seu dicionário, você vai olhar sobre as vigílias, por volta das 3 horas da manhã, quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Ele queria mostrar que ele não precisava de barco para ir até eles. Ele queria mostrar para eles que no meio de uma tempestade, ele tinha um caminho provido dentro do problema. Ô Jó, é só a pele dos seus dentes. Ô irmão, já foi todo mundo. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a esperança, perdeu a condição moral, financeira. Ele fez um caminho por cima das águas. Deu 10 horas, deu 11 horas, tempestade de um lado. Sua vida virou ao contrário de um mês para o outro, de um dia para o outro. Alguém no hospital, alguém na UTI. Na madrugada ele aparece e vem caminhando.
Ah, meu irmão! Alguém enxerga lá dentro do barco, você pode acompanhar aí a história e diz, parece que é ele que está vindo ali. Ele não disse que era ele. Ficaram com dúvida, parece que é. Mestre, se és tu, então ordene. Pode vir. Alguns assustados, perplexos. Não tinha para onde correr. Vai para onde? Mas ali havia um que mesmo tendo seu estado nervoso abalado, mestre, se és tu, mande que eu vá. Ah, meu irmão, que convicção, que fé, que ousadia teve Pedro. Venha, Pedro, porque você vai ficar lembrado na história. O único que andou comigo sobre as águas. Eu quero mostrar para esta gente que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Venha e ande sobre as águas. Deus está chamando você nesta noite para isso. Dentro dos problemas, ande sobre estes problemas. Ele está te chamando. Saia desta redoma, saia deste barco e venha ao meu encontro. Sou eu que estou te chamando, filho, filha. Eu quero mostrar para esta era de Laodiceia que eu ainda tenho um Jó, que eu ainda tenho uma Sara, que eu ainda tenho uma Eunice, que eu ainda tenho um Paulo, que eu ainda tenho um Pedro, que eu tenho você, que eu tenho você. Ele quer fazer você andar sobre esses problemas também. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Teve coragem para ir, saiu do barco, foi ao encontro, mas em algum momento a dúvida entrou no seu lugar. Oh, irmão, temos a palavra, cremos num profeta, já temos visto as bênçãos de Deus, já temos tido livramento, Deus já se mostrou pessoalmente para você. O inimigo entra e faz uma abertura nisto para fazer que isso é mentira. Não creia nele. Ele teve medo porque ele começou a olhar para ele e dizer, tá vendo o tanto que eu sou bom? Eu já estou andando pela água. Eu já estou passando por cima. Ele esqueceu que quem o tinha chamado era Deus. E era Deus que o estava capacitando para aquilo. O inimigo, se ele puder entrar na sua alma com 1 milímetro de dúvida, ele consegue fazer um estrago. Quando ele te chamar, diga, Senhor, é o Senhor que está me chamando. Eu estou indo, mas segure as minhas mãos. Mas se chegar você a querer afundar, saiba, Ele vai estar sim com as suas mãos lá. Filho, você duvidou, você não deu conta. Talvez você está aqui dizendo, pai, eu não estou dando conta. Mas a mão do Todo-Poderoso está aqui nesta noite segurando. A mesma mão que segurou a Pedro, o mesmo que esteve na fornalha ardente, o mesmo que apareceu a Abraão e o chamou para uma terra, o mesmo que apareceu a Moisés e disse, pegue esta vara e vá libertar o meu povo. Não era a vara, era a comissão de Deus naquele homem. Não é você, é a comissão de Deus em você que vai te arrebatar. Ah, meu irmão, não importa
quão terrível esteja a tempestade, Ele vai prover um caminho no meio das águas. Então, nesta noite, amigos, depois de 31 anos de ministério, depois de 31 anos de batalha no campo, eu quero deixar o meu testemunho disto. Tenho visto decepções, tenho visto tempo em que pedi por coisas e clamei por coisas, e implorei por coisas e falhei em obtê-las. Um testemunho pessoal do irmão Brana. Mensagem eu sei, parágrafo 90 a seguir. Mas se eu simplesmente esperar pacientemente em Deus, então eu saberei que isto opera exatamente correto, termina exatamente certo, opera exatamente as coisas corretas. Eu perdi o meu bebê, minha pequena Sharon. Aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. Eu disse, como isto pode ser para o meu bem? Como pode ser isto para o bem? Meses depois, quando eu a vi ali de pé, com toda a formosura de uma jovem garota falando comigo, em pé, ao lado de um velho vagão quebrado ali embaixo, eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. Deus teve que levá-la enquanto ela estava meiga e dócil. Eu sei que haverei novamente, eu sei que haverei, eu sei disto, além de qualquer sombra de dúvida. Eu lembro da minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali. Quando saiu na manchete dos jornais, faleceu jovem mãe do reverendo. Oh, como meu coração sangrou. Eu não sabia o que fazer, mas hoje eu sei que tudo foi operado para o meu bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e espremida para se extrair o que estava nela. Havia muito Brana ali que tinha que ser espremido, antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. Havia muito de você em você. Até que Deus ter que espremer aquilo através das provas. E enquanto estava acontecendo essa espremedura, é difícil, mas após algum tempo os céus voltam a clarear, e você vê o propósito de Deus. Então você clama, eu sei que o meu Redentor vive. Você pode dizer isso com a sua alma nesta noite? Repita comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. E no último dia ele se colocará sobre a terra, embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas, e elas se dissipam e vão embora, mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disso, para que Deus possa obter glória. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas, é para que Ele tenha glória. Esqueça que é você. Ele quer fazer a sua história ser relembrada amanhã. Então Ele te usa. Então Ele nos usa. Ele quer fazer com que o seu poder seja evidenciado não só com Moisés, não só com Jó, não só com Joquebede, irmãs. Ele quer fazer com que a história dele continue a ser contada na era de Laodiceia. E com quem ele tem para contar essa história? É você, minha irmã. Ele está continuando a mesma história. Um dia foi Joquebede, um dia foi Ana, um dia foi Sara. Hoje é você, minha irmã. Do mesmo jeito que ele confiou em Jó, ele está confiando em você nesta noite. Você é a continuação desta Bíblia. Quando você compreender, quando nós compreendermos que tudo é para a glória dele, nós vamos desaparecer. Não vai importar o lugar, não vai importar a circunstância, é onde ele quer me levar. Que Deus os abençoe. Deus Todo-Poderoso, nós estamos agradecidos, ó Pai, por isto, por saber que fazemos parte do Teu plano, que somos a continuação dos Teus pensamentos aqui na terra. Estamos prontos, ó Pai,
aqui está esta igreja pronta para ser a continuação daquela igreja que começou lá em Atos capítulo 2, ó Pai. Estamos prontos para te servir. Capacita-nos mais ainda, encoraja-nos a seguir, em nome do Senhor. Toma-nos enquanto vamos tomar agora a tua comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmão Tiago, amém. Eu convidei para pregar nesta noite. Estou muito rouco, não é rouco? Vamos ficar de pé, vamos ler a escritura de 1 Coríntios 11, verso 23. A escritura para a ministração da Santa Ceia. Você foi abençoado? Amém. Essa palavra, ela é real, ela é sempre atualizada, não é? Ela fala conosco no nosso hoje. No nosso hoje. 1 Coríntios 11, verso 23. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória, ou seja, lembrando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra de Deus nos julga hoje, para não sermos condenados com o mundo lá no trono branco. Vamos ler ainda São João, capítulo 13. Evangelho de São João, capítulo 13. Jesus tomou a ceia e lavou os pés dos seus discípulos. Capítulo 13, verso 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12 a seguir. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas que ele disse, bem-aventurados sois se as fizerdes. Oremos. Senhor, Pai, aqui está esse pão, Pai, feito por mãos santas. Pedimos o Senhor consagrá-lo para este serviço tão sagrado, Pai, porque é pelas pisaduras, aquele dia no Calvário, é que fomos resgatados pelo Teu poder. Pai, este pão simboliza doravante o corpo martirizado de Cristo no Calvário.
consagra-o para este serviço, consagra nós também para comê-lo. Como este vinho, fruto da vide, também doravante simbolizará o sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário para nos lavar de todo pecado. Consagra, Pai, este vinho, que doravante simbolize o sangue de Cristo, que nos lava de todo pecado. E a nós também, que vamos comer desse pão, beber desse vinho, seja uma reconsagração da nossa vida com Deus, com sua palavra, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor, amém. Enquanto o pão será quebrado, você ore pelo seu irmão, pela sua irmã que está ao seu lado. Ele foi moído pelos nossos pecados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Ó Cordeiro ensanguentado, aceita, Pai, nossa adoração. Humilde adoração, Pai. Aceita, Pai. Nós oramos, rogando a Deus. Tu és o grande Deus, autor e consumador de todas as coisas, da vida eterna. Aceita, Senhor, nossa adoração. O Calvário é que nos coloca, Pai, em posição para o nosso arrebatamento, como pecadores resgatados, em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. Tomai e bebei, este é meu sangue derramado por vós. Venham as irmãs primeiro, coma deste pão, lembrando daquele dia no Calvário, pensando, onde estaria eu se não fosse Jesus? Depois venham os irmãos, faça o mesmo, coma deste pão, beba deste cálice, lembrando daquele dia no Calvário. Venha com fé, com esperança, segurança, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cordeiro do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Você que é batizado em nome do Senhor Jesus, é seu dever tomar a comunhão. Coma pensando no Calvário, no Cordeiro sangrento. É pelas suas pisaduras que somos sarados. Ai de nós, se não fosse o Calvário. Ai de nós, se não fosse aquela agonia que Ele passou, aquele cálice amargo que Ele tomou, tudo pensando em mim, tudo pensando em nós, pensando em sua igreja, em seus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em espírito, tome em gratidão
Obrigado, Jesus. Ai de nós se não fosse o Calvário. Ele veio, se tornou humano, para que o humano se tornasse um pequeno Deus, para distribuir do seu espírito para os seres humanos. Ele teve que ir ao Calvário. Ele disse: se o grão ficar ele só, não cresce, ele tem que descer ao pó para nascer e produzir frutos, grãos. Nós somos grãos de Deus. Aleluia. Jamais Jó teria a condição que ele teve se Deus não estivesse com ele. Jamais eu, você, teremos a condição de vencedor se Deus não estiver conosco. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Davi, no Salmo 25, ele disse: se não for ao Senhor, ora diga Israel, nós já havíamos sido perecido. Se não for ao Senhor, os egípcios tinham nos engolido vivo, o diabo teria nos engolido vivo, se não for ao Senhor. Mas o Senhor abriu caminho para nós passarmos. O Senhor é a nossa vitória. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aceita a nossa adoração, Jesus. Tu és a força da nossa vida. Tu és a força da nossa vida. Ó Pai, ai de nós se não for ao Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força da nossa vida. Obrigado, Jesus, obrigado. Como te adoramos pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada companheiro que tem rendido suas vidas a Cristo Jesus. Como te agradecemos pela vida de cada um deles, de cada uma delas. Aleluia. São a semente que Deus plantou lá no Calvário e agora estão sendo reproduzidas durante as eras. Aleluia. Senhor Jesus, Tu és bom para nós. Vida, Tu és a nossa vida. Tu és a nossa vida.
momentos que palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é o amar. O amor de Deus, o soberano amor de Deus. Glória a Jesus, damos graças ao Senhor Jesus. Tu és a nossa força, a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmã Késia, cante mais um hino aqui. Cante mais um hino aqui. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é nossa força. Glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto a irmã canta, vocês, irmãos, pode vir. Tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. Tomai e bebei, este é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Pensando em Jesus. Pensando em Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Aleluia. O dinheiro, a prata, o ouro, o mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Aleluia. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando? O Senhor é a nossa vida. Sofrendo, gemendo, O Senhor é a nossa com força. fardo pesado de dor. O Senhor é a nossa vitória. Se ela chegar a perecer, você é culpado. Aleluia. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso Aleluia. amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Aleluia. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Aleluia. Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu.
Aleluia. Como podemos ficar de braços cruzados? Aleluia. Se ele de braços abertos por todos morrer. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Aleluia. Zelando, ensinando e orando, e às vezes Sim, chorando. Sim, Senhor. Devemos buscar todas as almas Sim, que Jesus comprou. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, Pai. Tu és a nossa esperança, nossa vida, nossa força. Aleluia. Pensando no Calvário, o valor do Calvário nos redimiu de toda a culpa do pecado. Cristo Jesus, seu amor grande para conosco. Aleluia. Nós enviamos o nosso abraço a todos os irmãos que nos acompanharam através de nossa página na internet. A irmã Roseta Graziani, lá em Palermo, na Itália,
irmão João Leite, irmã Augustinha, no Jardim Ingá, Goiás, a irmã Patrícia Camimuri e família, no Gama, DF, irmão Jesus e a irmã Clares, em Jaú, São Paulo, irmão Anésio, no Gama, DF, irmão Pacheco e família, no Recife, no Pernambuco, irmã Cecília, Jardim Ingá, Goiás, a irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, irmão Tiago Clementino, em Samambaia, DF, irmão Magno e família, no Céu Azul, Goiás, irmão Isaac e família, em Goiânia, Goiás, irmão Inaldo e família, em Ceilândia, DF, irmão Felipe e a irmã Júlia, em Ceilândia, DF, irmão José Inácio e família, no Novo Gama, Goiás, irmão Arlo e família, no Novo Gama, DF, irmão Rafael e a irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás, irmã Edineia Costa, no Jardim Ingá, Goiás, irmão José Rufino, em Lusiânia, Goiás, a irmã Lucília, em São Sebastião, DF, a irmã Débora Raquel e família, em Goiânia, Goiás, e outras 21 conexão que não enviaram seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. É bom ver a irmã aqui, a esposa do irmão Juju. Ele não pôde vir, né, irmã? Veio ver seu netinho. É netinho ou netinha? Netinha. Primeira não, né? Já é a quarta. Quarta netinha. Meu Deus, vocês estão ficando velhos, porque eu vi esses meninos tudo titico lá em Minaçu. E agora já tem filho. Meu Jesus, o mundo passa, né? Tão rápido, tão rápido. Quarta netinha. Irmão Juju, tá bem? Mais ou menos? De vez em quando você vai dar uma taca nele, fica meio tonto. Fala para ele que eu mandei um abraço nele. Ele sumiu, não me liga mais. Ele ficou com raiva de mim, não sei porquê. Fala para ele que eu amo ele, tá? Fala para ele que eu amo ele. Irmão Juju, lá em Uruaçu, né? Vocês estão em Uruaçu ainda, né? Dá um abraço para ele. Nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto. Vamos voltar para casa pensando: Senhor, dá-me mais um mês de vitória, que na próxima ceia eu possa estar aqui tomando com vitória também. Deus abençoe o irmão Edson Cundes, sua família, né? Irmã Kézia, seus filhos estão conosco tomando a ceia. Eles também são lá de Minaçu. Deus os abençoe e recompense os corações, seus esforços. Vamos orar. Jesus, que seria de nós, Senhor, se o Senhor não importasse conosco? Mas o Senhor enviou a sua palavra e cruzou o nosso caminho. Isto significa que o Senhor nos ama. Isto significa que o Senhor importou conosco. O Senhor nos trouxe para a luz, nos amarrou com as correntes do amor divino e nos trouxe para a sua palavra. Ajude-nos a valorizar isto, esta oportunidade, para que possamos, num dia deste, do lado de lá, encontrarmos com esses ancestrais que foram falados nesta noite, com Jó, com Moisés, com Abraão. Todos eles estão lá dependendo de nós, diz a Bíblia em Hebreus 11:32. Ajude-nos a aperfeiçoar nossa fé, para logo estarmos na perfeição plena, que o Senhor virá nos buscar nas nuvens, como diz a Bíblia. Nos leve em paz para os nossos lares, e amanhã cedo, dá-nos uma boa escola dominical ali no Pedregal. Amanhã à tarde, nos dá um bom culto de Santa Ceia, um companheirismo com os jovens. Dá-nos mais de sua presença. Nós precisamos mais de ti do que a própria comida física que perece. Ajuda-nos, Pai. Despeça-nos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto a igreja despede, irmão
Cante o hino com a sua esposa, irmão Valdinei. Enquanto a igreja despede, aperte a mão do seu irmão, de sua irmã. Diga: Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Volte para casa, amanhã cedo, se você puder, esteja conosco lá no Pedregal. Teremos uma escola muito abençoada, assim nós cremos. E amanhã à tarde, com os adolescentes, à noite, teremos o culto de Santa Ceia, às 18 horas. Deus os abençoe, Deus os guarde. Volte pensando em Jesus. Volte pensando: onde estaria eu se não fosse Jesus? Cante, irmão. Na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando a amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei, a luz que fazes tu por mim, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz, por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, te desculpar, que fazes tu por mim, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor que suportei por ti, não pode haver maior a ela sucumbir, mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim da punição da eterna lei, que fazes tu por mim, que fazes tu por mim. Deus abençoe os irmãos. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de
de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo